Abra sua Bíblia, por gentileza, Lucas 1. E essa é uma mensagem que você deve ouvir com bastante atenção, com bastante seriedade e responsabilidade. Porque tudo que nós temos visto, vivido, presenciado, não tenha dúvida alguma de que tem um propósito. Tudo tem um propósito no que está acontecendo. Eu sempre digo aqui que a história, ela sempre se repete e só muda a época e os personagens. E ela se repete mais uma vez. E cabe a nós, com muita seriedade e responsabilidade, entendermos aquilo que Deus está requerendo. Lembre-se que a mensagem sai do altar para o coletivo e ela chega para o indivíduo. Ok? E ela tem que chegar de forma revelada a você. A revelação que Deus tem com você. O que Deus tem com você. O que Ele quer de você. E nós vamos começar essa leitura agora. E eu preciso que você preste bastante atenção, porque ela é uma leitura bem espiritual, tá? E vamos lá. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Diga comigo, ambos eram justos aos olhos de Deus. Diga comigo, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Você sabe aonde está a profundidade, principalmente nesse versículo 6? Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, em um tempo em que a vida espiritual do povo estava um caos. Em um tempo de mais de 400 anos de silêncio profético. Mais de 400 anos que profeticamente Deus não falava. E aí, na época deles, todos os governadores eram governadores romanos e corruptos. E os sacerdotes, a mesma coisa. O sumo sacerdote, a mesma coisa. Mas ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E tudo que nós vamos falar aqui, trazer lá para o Velho Testamento, vir para o Novo, se refere a isso. É o que realmente é a nossa grande responsabilidade. Porque hoje existem muitas justificativas, as pessoas dizendo assim, é quase impossível, né, servir ao Senhor de forma irrepreensível.
hoje no mundo que nós estamos, é quase impossível. Mundo corrupto, a maior parte das pessoas falam de Deus e não vivem Deus, não são exemplos. É difícil você achar um justo de verdade. E aí a gente dá justificativa para o nosso tempo, mas a verdade é que em todo tempo sempre aconteceu a mesma coisa e sempre houve os justos e os fiéis. E aí que está a nossa responsabilidade, de sermos os justos e os fiéis da nossa época. E aí Lucas, dando sequência em Lucas, esse casal que nós vimos agora, Zacarias e Isabel, eles foram os pais de João Batista, que dos profetas foi o maior, né? O maior de todos, Jesus disse isso, nascido de mulher. E aí, falando da vinda de João Batista, que no versículo 14 diz assim: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada. Diga comigo, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor, diga comigo, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar, diga comigo, o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos. Repita comigo, para deixar um povo, olha a importância disso, preparado para o Senhor. Deixar um povo preparado para o Senhor. Então vamos lá, vou repetir aqui. Depois de mais de 400 anos de silêncio profético, Deus não falava mais profeticamente. De Malaquias a Lucas, né, a vinda de João Batista, um silêncio total. Mas Deus estava mandando João Batista para profeticamente falar e trazer o povo de volta ao Senhor. Então, vamos lá. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Como Elias pregou, por que eu estou falando que a história se repete? Porque as mesmas palavras que Deus usou através da boca de Elias, no tempo de Elias, Deus usou na boca de João Batista. As mesmas. Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, porque estava um caos. O povo sabia religião, o povo tinha rituais, os próprios sacerdotes continuavam indo ao templo fazendo suas adorações, porém Deus não falava. Deus se silenciou nesse período. A estrutura familiar estava um caos, estava uma bagunça, o povo completamente em desobediência. Então,
desobedientes à sabedoria do justo, porque o princípio da sabedoria é temer o Senhor. E para deixar um povo preparado para o Senhor, que esse é o grande propósito. Deixar um povo preparado para o Senhor. Um povo preparado para o Senhor. Os pais já pouco se importavam com os filhos, não ensinava mais os preceitos e mandamentos do Senhor aos filhos. Isso foi um problema no passado, porque quando os pais morriam, os filhos não conheciam profundamente os preceitos e mandamentos do Senhor, então faziam coisas erradas e traziam consequências terríveis para a vida deles. Uma apostasia espiritual gigantesca. E a primeira coisa que João Batista, o primeiro sermão de João Batista, quando João Batista chegou, assim como Jesus, foi a palavra arrependei-vos. Não chegou com outro sermão. Arrependei-vos. Ele tinha a função de fazer o coração do povo se voltar para Deus, porque o coração do povo havia se afastado de Deus. A estrutura familiar estava uma bagunça. As famílias já não honravam mais o Senhor. E aí, vamos seguir aqui, por favor. Pode passar. Quando nós falamos, usamos esse termo, essa expressão, bispo, mas como é que nós podemos ser fiel num tempo como hoje? É a mesma coisa de você perguntar assim, como é que José pôde ser fiel no Egito, aonde não se adorava o Deus de Israel? Vamos pensar assim, vamos trazer para nós. O que fez esse homem, sendo levado como escravo de uma forma tão difícil, arrancado do seio familiar e levado para uma terra como escravo, e lá retém a sua fé. E não se contamina com os deuses do Egito, e sim leva o seu Deus ao Egito. O que levou um jovem chamado Daniel ir para o centro da idolatria, que era a Babilônia, o centro da idolatria, e não se corromper com a idolatria, com a prostituição que havia lá, com aquela miséria espiritual que havia naquele lugar. Não se contamina e sim leva a sua fé para aquele lugar. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. O que levou um jovem como Neemias, na Pérsia, não se corromper com os deuses da Pérsia? Esther e tantos outros. O que levou um homem como Zacarias e Isabel, num tempo de corrupção total, até os sacerdotes corrompidos, mas permanecer no temor e justos aos olhos de Deus e cheios do Espírito Santo? Isso é para mostrar para nós que em todo o tempo teve a apostasia, a corrupção, a idolatria, mas em todo o tempo teve aqueles que se mantiveram na integridade, separados. E aí, referência por favor. Malaquias 4, 5 e 6 diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Diga comigo, e ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos
para seus pais, porque já não havia mais hierarquia, já não havia mais honra, já não havia mais temor entre pais e filhos. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E Malaquias está falando já de João Batista. De João Batista, que viria no espírito de Elias, com o mesmo espírito, com a mesma unção e com o mesmo propósito. Então, aliás, aí vamos lá. Quando fala do espírito de Elias, lá em 1 Reis, nós vemos Elias fazendo isso aqui, ó. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, repita comigo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão cochear em dois caminhos? Se dizem que Deus é Deus, vocês buscam a Deus. Se diz que Baal é Deus, vocês buscam a Baal. Até quando? Vocês vão se lembrar que Elias, direcionado por Deus, por causa da corrupção moral, por causa da idolatria, o coração distante do Senhor, cocheando em dois caminhos, Elias orou para que não chovesse naquela terra, e por mais de 3 anos, não chovia mais na terra. O que Deus queria mostrar? Que Baal, ou aqueles deuses, não eram deuses, e não podia dar a eles aquilo que eles acreditavam que poderia dar. Baal era considerado o deus da prosperidade, da chuva, da fertilidade, e Deus queria mostrar a eles que eles estavam enganados, que eles não poderiam ser abençoados por Baal. E aí Elias orou e não choveu mais, e o povo foi empobrecendo, o povo foi se tornando um povo miserável, mas as pessoas não se davam conta, e até chegar o momento que Elias faz isso aqui. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse todo Elias, aí vem o desafio, né? Ele manda que eles preparem um altar, e ele lançou um desafio, que eles iam construir um altar, e eles podiam levantar o altar para Baal, que ele ia levantar o altar ao Deus de Israel. E que o Deus que, quando eles invocassem o Deus que se manifestasse com fogo, seria o verdadeiro Deus. E aí preparou 2 altares, e como os profetas de Baal eram muito mais, eram 450 profetas de Baal com 400 de Azerá, 850 homens unidos na mesma fé, contra um homem servindo ao Deus verdadeiro. E aí eles clamaram, invocaram, e Baal não respondia, Baal não se manifestava, e clamaram de cedo até o meio-dia e nada, e eles já se cortaram, se retalharam para que Baal se manifestasse, e Elias com toda a convicção dizia, clama mais forte, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, vê aí, tá, ele não é Deus, então clama, né? E aí vai e Baal não respondeu. Quando chegou no momento de Elias restaurou o altar do Senhor. Diga comigo, restaurou o altar que estava em ruínas. Então disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O altar hoje é aqui. Não adianta a boca falar e o coração está longe. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu
só tu és Deus, e que fazes, diga comigo, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, diga comigo, só o Senhor é Deus. Aliás, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Depois de 3 anos, Deus não se manifestava, Deus não respondia, não chovia, e o povo, até então, quando ele disse, até quando vocês vão cochear em 2 caminhos? Vocês acham que Baal é Deus e tal? E quando ele lançou esse desafio, então o Deus que se manifestasse com fogo, então era o verdadeiro Deus. Qual era o propósito disso? Voltar o coração do povo para Deus. Totalmente. Então, eu já passei por 3 referências bíblicas. Lucas, Malaquias, estou em Reis. Todos se interligando. Tempos diferentes, épocas diferentes, personagens diferentes, mas pelo mesmo Espírito. Vou repetir. Épocas diferentes, tempo completamente diferente. Profetas completamente diferentes, mas com o mesmo Espírito. Falando a mesma coisa. Você acha que o que está acontecendo nesse momento no mundo é o quê? Você acha que é pandemia simplesmente? É Covid? Você acha que Deus parar todo mundo e todo mundo ter tempo para se voltar para Ele, que é o que não está sendo feito? Por isso que muita gente não sai melhor, vai sair pior dessa situação. Grave o que eu estou dizendo a você. Você acha que Deus parar toda a família, porque o coração dos pais já não está voltado para os filhos e nem dos filhos para os pais? Você acha que Deus está parando tudo, por quê? Você acha que as nossas crianças não ir mais para a escola, você acha que é por quê? Os nossos jovens não ir para a faculdade, você acha que é para o quê? É um tempo de volta que Deus está dando. É um tempo de retorno que Deus está dando. Não trate isso como natural, porque não é natural. É o momento, a oportunidade que Deus está dando a todos nós. Você vê que a jornada de trabalho se reduziu. Então muita gente, bispo, eu estou... Cuidado para não se envolver com aquilo que não é o propósito desse momento. Eu dizia assim, olha o recado que eu vou dar a algumas pessoas. Preste atenção no recado que eu vou dar. Eu falei na reunião passada e ainda disse isso a semana passada a alguém. Existem pessoas que querem a mão de Deus. A mão de Deus é a bênção de Deus. E está sempre correndo pedindo a Deus que abençoe profissionalmente, que abençoe seus negócios, que abençoe suas vendas, que abençoe seu trabalho e a obra das suas mãos. Quer crescer e quer prosperar. Sabe quando você vai crescer e vai prosperar? Nunca. Sabe por quê? Porque você não prioriza a Deus. As coisas de Deus, elas devem ser feitas com ordem e decência. Ordem, tem que ter ordem. Se eu não tenho ordem, se eu não tenho qualquer coisa, tomo o lugar de Deus. Eu fico em casa por causa de negócio, eu fico em casa por causa de venda. Eu fico em casa para atender o fulano, o ciclano, o bertano, mas a igreja tem culto todos os dias. Nós temos 24 horas no dia. E o meu tempo com Deus, e a prioridade é Deus. E dar a Deus as primícias. E lhe dar a Deus a prioridade. Então eu quero que Deus me honre, mas eu não quero honrá-lo. Eu quero ser honrado por Deus, mas eu não quero honrá-lo. E eu vou ler isso daqui a pouco para você. Deus honra quem o honra,
Se eu não honro, e não pense você que... eu acho engraçado que todo mundo acha que pode comprar Deus com Senhor, eu estou fazendo um voto ao Senhor. Mas já é dele, ele te dá se ele quiser. Você deve fazer voto, mas você deve dar a si primeiro. Eu nunca vi alguém que diz assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me prosperar, eu vou dar 20%, 30%, 50% ao Senhor, sem que priorize a Deus. Eu nunca vi ninguém prosperar por causa disso. Mas quando sim se doa, porque quando você se doa, então primeiro você se doou, agora você doa o que envolve a tua vida. Está entendendo o que eu quero dizer? Porque se fosse assim, então, meu querido, os maiores ganhadores da cena, mega cena, seria evangélico, porque você não tem noção o quanto evangélico faz voto. Se o Senhor me abençoar, eu vou dar 50% para o Senhor. Ninguém ganhou por causa disso. Porque já é dele. Ele dá a quem ele quiser. O que o Senhor precisa? O que o Senhor estava fazendo aqui? Eu vou ler muito mais para você. Deus queria um povo piedoso, zeloso. Um povo que o adorasse de verdade. Que o priorizasse de verdade. Um povo que o coração estivesse voltado para ele. Aqui, que o coração. Todas as leituras que nós fizemos agora está falando do coração se voltar para Deus. E o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque vamos pensar aqui. Daqui a pouco eu vou ler uma passagem bíblica que você vai ver mais uma vez. Os pais partem e os filhos se perdem. Porque não foi realmente plantado com profundidade o amor e o temor do Senhor, os mandamentos do Senhor no coração dos filhos. E hoje não é feito isso. E nós estamos tendo a oportunidade, nesse momento, de nos voltarmos totalmente para Deus. Se nós queremos ser honrados por Deus, porque o segredo e a garantia de sucesso, a nossa garantia de sucesso, se chama honrar e temer ao Senhor. Eu honro os que me honram. E aí, eu disse para você, o que levou um homem como José não ceder ao pecado no Egito? Não servia o Deus dele lá, ninguém adorava o Deus dele lá, mas ele adorou. E ele não se corrompeu no Egito. Permaneceu e por isso foi honrado e promovido e se tornou o maior. O que leva um jovem como Daniel, no centro da idolatria e cultos, de todas as formas que você possa imaginar, e ele não se corromper. Realmente tinha algo profundo no coração. Tinha algo profundamente enraizado no coração dele. Como é que seria conosco hoje? Eu estava dizendo agora há pouco na reunião, eu acho que tem gente que não deve nem voltar para a igreja mais de vergonha. Porque uma pandemia o afastou 100% da casa do Senhor. Eu imagino que tem gente que a vergonha não vai deixar. Porque eu teria vergonha dessa fé. Eu teria vergonha dessa fé. Porque a palavra não é autoridade na vida dele. O temor do Senhor não é autoridade na vida dele. Não é. A palavra você pode rasgar ela de ponta a ponta. Rasga Salmo 91, rasga Samuel, que vida e morte quem dá é Deus, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Rasga tudo isso, tira. Não é verdadeiro. O anjo do Senhor acampa ao redor e livra. Rasga tudo isso. Tem que rasgar. E um momento como este, pense comigo, se é diferente de momentos como esse que Deus parou tudo, só tinha uma coisa a fazer: se voltar para Deus, reparar o altar e se voltar 100% para Deus. Os filhos
Os filhos não vão para a escola. Por que será? É um tempo de investimento na fé dos filhos, de temor, de reverência. Os jovens não vão para a faculdade. Os pais, está reduzida a jornada de trabalho. Quem tem o seu comércio hoje, amanhã, depois da manhã, mini lockdown. Você não faz nada. Vai tentar de outra forma. Mas cuidado para não tentar se envolver com coisas que eu entendo que existe a responsabilidade de trabalho e etc. Mas e o principal, que é o que Deus está chamando? Coração se voltar para o Senhor. É um chamado. A primeira palavra quando João Batista chegou depois de mais de 400 anos, 460 anos, é arrependei-vos. E essa é uma ação do Espírito Santo. Essa é 100% uma ação do Espírito Santo. E não pense que a ação do Espírito Santo é por movimento. A ação do Espírito Santo é pela palavra. E Ele está falando e o Espírito Santo está agindo no seu coração. Não é possível arrependimento sem o Espírito Santo. Entendimento sem o Espírito Santo. Conversão sem o Espírito Santo. Passa, por favor. Malaquias 1:6. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, diga comigo, aonde está a honra que me é devida? Então, interrogação aqui. Isso no tempo de Malaquias, ó. Aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me devem? Aonde está? A gente precisa ter cuidado para não fazer barganha com Deus, né? Porque a gente às vezes só busca Deus com interesse naquilo que Ele pode fazer, mas e o nosso temor? E essa reverência, essa comunhão, esse amor a Deus? Como nós falamos quarta-feira, né? Espero que o meu conselho de quarta-feira tenha entrado no espírito de cada um, porque você vê que os judeus, até hoje, eles uma vez por ano, alguns vão literalmente para o deserto, outros que não têm condição de ir para o deserto, vai para o quintal da sua casa, arma a tenda e passa 7 dias. Quem não tem condições, arma na sacada do prédio e vai dormir na sacada. Por que isso? Porque é um mandamento para eles, para que eles se recordem do tempo de deserto, para que eles se lembrem do tempo do deserto, e eles se lembrem de onde Deus os tirou, e eles se lembrem que eles cortaram o deserto, Deus os guardou, Deus supriu, Deus mandou o maná, Deus abençoou, protegeu, e agora comemore e transmita aos seus filhos. Todos nós devíamos fazer isso. Não literalmente no sentido de armar a tenda aí, mas é o que eu disse, né? Tenha de tempos em tempos, mas continuamente, períodos que você para com a sua família e vai fazer o culto de ação de graças. E vai compartilhar de onde Deus os tirou, o que Deus fez na vida de cada um. Porque não pensa que você está aí onde você está por força do seu braço, que não é não. Viu? Não pense. Todo aquele que bate no peito e fala, ó, onde eu cheguei, daqui a pouco Deus me mostra, eu vou te mostrar onde você chegou. Sem a minha graça, sem o meu favor. Tá lá, talvez fale sobre isso amanhã, né? Todas as vezes que enche o coração e você diz, a minha força e a capacidade do meu braço me adquiriu esse poder, saiba que você vai voltar lá. Saiba que você vai voltar.
porque é o Senhor que nos dá força e poder para chegar. Então todos nós deveríamos para isso, para testemunhar os nossos filhos, para compartilhar, para ensiná-los. Temo o Senhor, meu filho, ame o Senhor. O Senhor tirou o papai do deserto, tirou a mamãe, o papai e a mamãe. Nós atravessamos tempos difíceis, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Todo mundo deveria fazer isso, somente para agradecer, para reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos que a Bíblia ensina. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? E se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Diga comigo, a outra coisa que vocês fazem. Malaquias 1, agora Malaquias 2. Malaquias 2. Enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer, e vocês ainda perguntam por quê? Por que o Senhor não aceita as nossas ofertas? Por que o Senhor não ouve as nossas orações? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito ele lhes pertence. E por que um só? Diga comigo, porque ele desejava uma descendência consagrada, como ele deseja até hoje, uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. Diz o Senhor dos Exércitos, por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. O Senhor vem no livro de Malaquias, no tempo do profeta Malaquias, e diz assim o povo: vem cá, vocês cobrem o meu altar de lágrimas, vocês choram, vocês fazem os seus pedidos, mas vem cá, vocês não me honram, vocês, quando vão apresentar a mim, vocês não dizimam, porque está lá em Malaquias 3, né? Eles, quando ofertavam o Senhor, ofertavam o coxo, o cego, o manco, o aleijado, o defeituoso. Espera aí, se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu temor? Vocês oferecem o manco, o aleijado, o defeituoso, o manchado, sobre o altar, vocês derramam lágrimas, e quer que eu ouça vocês? Vocês não dizimam, vocês não ofertam. Outra coisa, vocês são infiéis à mulher da sua mocidade, infiéis no casamento. Eu odeio o divórcio, vocês estão fazendo um atrás do outro. Você viu agora, né, com o divórcio online, disparou o divórcio, né? Você viu isso, né? Facilidade total. Agora você pode fazer o divórcio online. Não é boa? Vai lá. Tranquilo. A coisa mais fácil é divorciar. Você vê que são ciladas malignas para realmente destruir a vida do povo. Facilidades para o erro. Facilidades para aquilo que Deus abomina. Facilidade para quebra de aliança. Que Deus odeia, abomina. É uma aliança, e Deus é testemunha das nossas alianças. E aí, vocês estão fazendo tudo que eu reprovo, e vocês querem que eu os responda? Vocês choram e querem
que eu responda a vocês? Vocês não me honram? Vocês não têm temor a mim? Vocês ignoram tudo que eu falo? E é como eu disse, nós estamos em Malaquias, nós fomos para Reis, nós vamos para Juízes, nós viemos de Lucas, e o sermão só se fecha. A mesma coisa. O momento que nós vivemos é um momento de retorno. É um momento que Deus tem chamado o povo à mudança. Conversão é mudança de direção. Tem gente muito praticando um evangelho de adesão e não de conversão. Estão aderindo, mas não há conversão. Não há mudança de direção. E conversão é mudança. Mudança de direção. Deus não quer pessoas se tornando, aderindo ao Evangelho. Não, não é isso. O Evangelho é bom. E muitos ouviram falar que é bom. E sabem que é bom. Aliás, ele é maravilhoso. Não tem como você viver uma vida fracassada se você seguir 100% o Evangelho. Não tem como. Essa é a realidade. É poderoso. E como eu costumo dizer, pode pegar aí os livros mais vendidos do mundo, vai lá que você vai achar, você vai encontrar, mas pega lá os livros, de quem você quiser. Aqui, ó, se você não encontrar um versículo atrás do outro lá dentro. Pega os mais vendidos do mundo. E vai e busca a essência onde está. Você vai achar um versículo atrás do outro lá dentro. Só que muitas pessoas acabam distorcendo muita coisa, né, para o lado que querem. Para o lado que querem de verdade. É igual a história de... Desculpa o que eu vou falar agora, tá? Não quero atingir ninguém. Mas agora eu descobri meu propósito de vida. Que virou moda, né? E o propósito de vida é da grande maioria é ajudar o próximo. Tá, mas ajudar de que forma? Que a maior ajuda ao próximo que você dá é principalmente levando o próximo para conhecer a Deus. Do contrário, não tem ajuda nenhuma. Pode ajudar a melhorar uma situação aqui, outra ali, que o Evangelho por si faz. A gente precisa ter cuidado com isso. Porque muita gente descobrindo o propósito de vida e enchendo o bolso de dinheiro. Pode prestar atenção nisso. Grande maioria. E se não encher o bolso de dinheiro, não tem propósito de vida. Porque o maior propósito do homem é adorar a Deus. Esse é o grande propósito do homem, é para o que nós fomos criados. E muitos acabam se intoxicando, porque hoje é moda, né? As pessoas vão mostrar sua riqueza, seu patrimônio, vai mostrar a grandeza do que conquistou e tal, mas e realmente servir a Deus. Servi-lo. Com o propósito de levar almas realmente ao reino. Porque essa vida vai passar. E tudo, aliás, né? Até o que Deus criou vai passar. A única coisa que não vai passar é a sua palavra. Os céus e a terra passarão, ele diz. Mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós precisamos ter cuidado, porque hoje nós estamos sendo bombardeados. Intoxicados. Com mensagens de toda forma, de todo jeito. Né? E pessoas mostrando um estilo de vida descompromissado com Deus, mas ela é bem-sucedida. Até quando? Não sei. E nunca podemos nos esquecer do que está em Mateus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que dará ao homem recompensa da sua alma? E muito, será que os filhos realmente vão caminhar no temor do Senhor?
Será que nós estamos formando, que tipo de cristão nós estamos formando para a próxima geração? Que tipo de filhos nós vamos deixar para o futuro? O temor do Senhor está realmente no coração dos nossos? Os nossos filhos amam a Deus? São luz em meio às trevas? Que essa é uma cobrança que nós vamos receber. Todos nós vamos. Os nossos amam de verdade ao Senhor? O temor do Senhor está no coração deles? E pense nesse momento. Famílias com tempo para buscar a Deus. Filhos não voltam para a escola esse ano. Não tem um propósito aí? Seríssimo. Não tem entretenimento, não tem diversão. Tem gente tentando criar, mas não tem sair, não tem balada, não tem noite, não tem festa, tem barzinho, não tem diversão. Deus chamando o povo e dando a oportunidade a uma volta. A humanidade estava completamente perdida. E que realmente você entenda, nem todo mundo vai entender, mas que você entenda. E você não prioriza a Deus dando a Deus o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Ou você estabelece compromisso com Deus, ou Ele não terá compromisso com você. A hora de Deus é a hora de Deus. Não adianta você pedir oração. De vez em quando tem pessoas que me pedem oração. É o que eu disse outro dia para uma pessoa. Eu disse, querido, você quer me pedir oração, a benção, mas se você não estabelecer compromisso com Deus, eu não sou Deus. Ele quer compromisso. Compromisso é compromisso. O seu tempo com Deus é sagrado. A sua hora com Deus é sagrado. Você abre mão do que para servir a Deus? Você abre mão do que para agradar a Deus? É como se Deus tivesse que correr atrás de você para fazer do seu jeito. Às vezes a gente quer, peraí, qual é o meu nível de compromisso? Quais são as minhas horas com Deus? Meu momento de meditação, eu paro tudo ou não? O meu momento de culto, eu paro tudo ou qualquer coisa me tira do culto? Pense nisso. Se o seu casamento não tem compromisso, ele já está com problema. Está desgastado. Relacionamentos têm que ter compromisso. E se não há esse compromisso, as coisas de Deus é feita com ordem. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E nós precisamos estabelecer isso. Eu já falei para vocês que o maior exemplo que uma pessoa deu para mim, e isso mexeu comigo, eu era um incrédulo. Aliás, não era crente, eu era um quente. É o famoso crente da bunda quente. Eu viajei 200 quilômetros e fui na casa de uma família conhecida temente ao Senhor. E aí nós chegamos aí por volta das 6 e pouco, e pessoal muito comprometido com Deus, muito temente a Deus. E aí, ela nos recebeu com a maior educação, sabe, com aquele maior cuidado, com a maior educação. E de repente ela pega e vira e diz assim, eu quero que vocês se sintam à vontade, a casa é de vocês, faça como vocês estivessem na casa de vocês. É que eu tenho um compromisso agora com o Senhor, na igreja, e daqui 1 hora e pouco, mais ou menos, eu estou de volta. Mas sinta-se à vontade. Eu que não tinha esse nível de comprometimento, eu só precisava de um empurrãozinho para poder não ir na igreja, né? Podia, se der um trovão ali, eu já falava, vai chover, é melhor não ir. Eu pensei assim, eu falei, poxa vida, que falta de educação, que falta de educação, que grosseria. Caramba, chegamos, viajamos e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça.
E depois o Espírito Santo falou comigo profundamente. Isso é compromisso. Sabe por que eles são tão abençoados? Está aí, ó. Esse é o nível de compromisso. Eles não pensaram se a gente ia ficar chateado ou não. Aliás, estava eu e a bispa, hein? Eles não pensaram se nós íamos ficar chateados, se nós íamos reparar aquilo ou não. Nós temos, só disse isso, nós temos um compromisso com o Senhor agora e daqui a pouco a gente volta. E aquilo, quando eu saí, não sei se um dia ou 2 dias depois que eu saí da casa, eu estava vindo, e foi quando o Espírito Santo começou a falar comigo. E aí eu entendi o que era compromisso com Deus, através daquele exemplo, através daquele comprometimento. Ela poderia, naquele momento, ter feito como muita gente faz. É justificar, o pessoal chegou de longe, são pessoas muito queridas para mim, são pessoas... Mas aquela atitude dela, eu vou falar por mim, eu no momento, eu reparei. Mas depois, foi o maior exemplo que ela podia ter dado para mim. Eu que cocheava, vivia 2 caminhos, 2 pensamentos, aquilo foi um exemplo extraordinário. E ali eu aprendi o que era compromisso. Ela disse, eu tenho um compromisso com o Senhor agora. Eu tenho um compromisso na igreja. Eu estou indo adorar o meu Senhor. E daqui a pouquinho eu estou de volta. Aí a gente vai colocar todo o papo em dia. Eu falei, ali eu entendi. Ali eu vi. E aí, você olha para a vida deles, quantos são honrados. Quanto abençoados. Povo próspero. Povo abençoado. Nível de compromisso. Honrando ao Senhor não com a boca, mas com obras, com atitudes. Vamos lá. Juízes 2:10, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, diga comigo, que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito por Israel. Por que a geração nova não conhecia o Senhor e o que Deus havia feito por Israel? Porque os pais falharam nisso. Olha como é sério. Como é que os filhos vão conhecer a Deus e o que Deus fez se nós não contamos? Se nós não ensinamos? Se nós não compartilhamos? Como é que eles vão aprender e temer e reverenciar ao Senhor? Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, quer dizer, uma fé frágil. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram um culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. E por que não conseguiam resistir? Por quê? Porque estavam fazendo o que Deus reprova. Não, a fé não estava no Senhor, estavam cocheando em 2 caminhos. E aí tem um problema sério, né? Quando você estuda o livro de Juízes, fazia o que Deus reprova, 7 anos nas mãos de um. Fazia o que Deus reprova, 18 anos na mão do outro. Fazia o que Deus reprova, 20 anos na mão do outro. Fazia o que Deus reprova, 40 anos nas mãos do outro. Olha quanto tempo perdido. Todas as vezes que fazia o que o Senhor reprova. E justamente porque não conheciam. Você vê que os pais falharam em transmitir aos filhos, realmente ensinar o amor, o temor, o nível de comprometimento com o Senhor.
E se os pais hoje não têm um nível de comprometimento com Deus, como é que serão os filhos amanhã? Você parou para pensar que esse exemplo que essa pessoa me deu poderia ser você dando aos seus filhos? Que a minha mãe também me deu esse exemplo. Às vezes eu, na época da minha inconstância, eu falava: mãe, vai não, fica aqui comigo. Minha mãe falava: não, filho, mamãe tem um compromisso com o Senhor agora. Mãe, mas você vai na igreja quase todo dia. Eu falava: não, meu filho, mamãe precisa do Senhor. Eu estou indo buscar bênção para nós. Sempre falava isso para mim. Ela podia me deixar sozinha em casa, porque nessa época ela estava separada do meu pai, tinha perdido tudo, e um alto nível de comprometimento com Deus. Isso foi transferido a mim. E no momento que eu não tinha compromisso, eu tentava arrastar. Não, vamos com a mamãe então. Não, não vou. Vamos com a mamãe, vamos. Não, não vou. Então a mamãe vai. A mamãe vai buscar as bênçãos do Senhor para nós. E eu tenho guardado isso comigo, de exemplo. E os meus filhos vão levar um alto nível de comprometimento do pai com Deus. Um alto. Porque o meu nível de comprometimento é intenso. E não me permito, porque é aquilo, né? A gente não precisa passar pelo mesmo lugar 2, 3 vezes. É uma só. Não é verdade? A gente não precisa. Porque quando você não passa num teste, você vai ter que fazer de novo. É sempre assim. Quando a gente não passa num teste, a gente vai ter que fazer de novo, porque não passamos, né? Vamos lá. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Você vê que não era nem o inimigo. Porque eles estavam no caminho errado, na direção errada. Conforme havia advertido e jurado a vocês, grande angústia os dominava. 1 Samuel, deixa guardado isso aí, registrado e marcado na sua Bíblia. Diga comigo: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio. É a sua fé que não te deixa se acomodar. É a sua fé que não te deixa se conformar ou aceitar aquilo que você não deve aceitar. A sua fé é que te mantém despertado. E você precisa ouvir. Grave, porque nós estamos vivendo um tempo não diferente de todos esses tempos que nós estamos vendo. Se você parar para pensar hoje, o que eu acabei de ler em Malaquias, como é que está a vida do povo aí fora? Que compromisso tem com Deus? Quem honra o Senhor? Você viu como estão as famílias? Você vê como estão? Coração dos pais para os filhos, dos filhos para o pai, filho não respeita pai está pouco se importando com os filhos, ensinar os filhos. Nós devemos nos preocupar com o futuro dos nossos filhos? Devemos. Mas acima de tudo, a única garantia de vitória que eles têm é se a graça e a unção do favor, o favor de Deus estiver sobre a vida deles. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta a pessoa falar 2, 3, 4, 5 idiomas, mas não fala a língua de Deus? Eu já atendi, falando só o português, eu atendi gente que fala 5, com a vida destruída. Eu me lembro até hoje de um cara que eu disse isso para ele. Ele falou: eu falo 5 idiomas. Eu falei: tá bom, parabéns. Só que você não fala a principal língua. A língua de Deus. Por isso que você está no fundo do poço que você está. Você fala 5 e não fala a principal. Está cheio de gente assim. Que fala muitos, mas não fala a língua de Deus. E no final de tudo,
Lucas, volto para Lucas agora. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, diga comigo, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir-me em paz o teu servo. Você vê que ele já era idoso e ele estava esperando. Mas sabe o que me encanta? Como é que ele sabia que Jesus, no meio de tantos bebês, como é que ele sabia que Jesus era o Cristo? Já parou para pensar quantos bebês eram apresentados ali? E como é que ele sabia que essa criança era o Messias? Mas você vê que era um homem cheio do Espírito Santo, que viu que naquela criança, aquela criança não era uma criança normal. O Espírito Santo revelou a ele. Como também, quer ver? Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer, era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos, nunca, diga comigo, nunca deixava o templo. Olha que lindo, nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, você vê que pelo Espírito também, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Como é que ela sabia que o menino era o Cristo? Você vê que ela, impelida pelo Espírito, movida pelo Espírito, ela foi ao templo naquela hora, naquele momento. E nós estamos falando desse período de 400 anos de silêncio profético, que dos 5 governadores que tinha, tudo romano e corrupto. Os 2 sumos sacerdotes corruptos. Apostasia, um caos. E gente fiel, gente cheia do Espírito Santo. Isso é para combater aquilo, mas como é que a gente consegue viver de forma irrepreensível a Deus num mundo como nós estamos? Consegue. Depende do nível de comunhão com o Espírito Santo. É isso que nós precisamos colocar. Como é que José conseguiu? Como é que Daniel conseguiu? Como é que Neemias conseguiu? Como é que João Batista conseguiu? Como é que Simeão conseguiu? Como é que Zacarias conseguiu? Isabel conseguiu? Como conseguiram? Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos. E é uma decisão nossa. Não estou falando de facilidade não, gente. Estou pregando facilidade não. Se fosse fácil, a gente sabe que está todo mundo fazendo. Mas é para aqueles que tomam a decisão, para aqueles que a sua fé o mantém na lucidez. A sua fé o mantém lúcido. Temos sonhos, temos projetos, temos uma vida, temos, mas, em primeiro lugar, eu honro os que me honram, honre a Deus, tema o Senhor, saiba que tudo vem do Senhor. Tudo nós dependemos dEle. Nós dependemos dEle. Aliás, nós dependemos dEle para viver, para levantar, para respirar, saúde. Seu casamento depende dEle, sua vida profissional. A graça e o favor do Senhor tem que estar sobre a tua vida para que o que acontece. Outro dia eu escutei alguém falando, mandaram um vídeo de alguém
fazendo um comentário que se a pessoa depende de Deus para prosperar. O outro falou, não, depende da coisa, tá. Primeiro que, quando a pessoa vai falar alguma coisa, ela tem que saber se está escrito na Bíblia, né? Tem que ter respaldo. Realmente, muita gente prospera, certo? E tem gente que prospera de todas as formas, né? Inclusive de forma ilícita. Tem muita gente que prospera de forma ilícita. Mas a melhor coisa que existe é você receber a semente do Criador. Se a Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia, quando Ele te dá a semente e você semeia, essa semente vai prosperar. E como é feliz o homem que teme ao Senhor, será feliz e próspero. Grande riqueza haverá na sua casa. Que o problema de muita gente é que a vida está sempre num desequilíbrio, né? Às vezes a pessoa até bem sucedida financeiramente, mas a família é um caos. Ou emocionalmente é um caos, né? E há sempre um desequilíbrio na vida da pessoa. E quando partir vai fazer igual o rico, do rico e Lázaro. Ele só vai cair a ficha quando ele estiver já no inferno. Tem essa também, né? Tem gente que só vai cair a ficha aonde está e como viveu a sua vida depois. Tem gente que cai antes, né? O malfeitor da cruz, ele se arrependeu antes, né? Ô Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Mas o rico, já era tarde demais. E aí ele só foi lembrar de tudo, porque o inferno é lugar de lembranças, de recordação, e foi lembrar de tudo e da sua família que ficou aí querendo alertar depois que ele havia perdido a sua salvação. Vamos lá. Coríntios 6,14, que diz assim, ó, estou terminando. Diga comigo, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Conselhos, não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Não faça aliança com os descrentes. Não faça alianças com os descrentes. Cuidado com isso. Por isso que sempre que você for fazer alguma coisa, coloque em oração, busque a direção de Deus, porque não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Diga comigo, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Não vai andar juntos, não vai dar certo. Um está na justiça, o outro está na maldade. Ou que comunhão, diga comigo, pode ter a luz com as trevas? Um quer andar na luz, o outro quer andar nas trevas. Não tem jeito, luz e trevas não caminham juntos. Que harmonia há entre Cristo e Belial, né, que são os demônios? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Lembre-se que vós sois templos do Espírito de Deus. O Espírito habita em você. E os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Coríntios 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando, diga comigo, a santidade no temor do Senhor, no temor de Deus. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, Deus está nos chamando a um retorno.
ao arrependimento. Arrependei-vos. E conversão é mudança de direção. Não é estar na mesma direção. Certifique-se que o seu evangelho, o evangelho, o cristianismo que você está vivendo, não é um cristianismo de adesão, e sim de conversão, mudança de direção. Esse momento que Deus está trabalhando o mundo e dando oportunidade a todos nós para nos voltarmos e voltar o nosso coração totalmente para Ele. Sabe, um coração totalmente voltado para Deus. Seus filhos não estão indo para a escola, não é à toa. É um tempo de formar uma nova base. Trabalhar isso. Ensinar o temor do Senhor, o amor de Deus. Honrar o Senhor. 1 Reis, Elias diz: até quando vocês vão cochear em dois caminhos, em dois pensamentos? Até quando vão caminhar? Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E quando reparou o altar, fogo do céu desceu. E logo depois voltou o tempo de prosperidade, de abundância. Malaquias disse ao povo: se eu sou o Senhor, onde está minha honra? Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Vocês querem oferecer a mim o coxo, o manchado, o cego, o aleijado? Vocês dizimam quando quer, da forma que quer. Cobre o meu altar de lágrimas pedindo respostas. E como eu vou responder? E ainda, vocês têm outra coisa, a infidelidade de vocês. Vocês têm quebrado as alianças. Chamando o povo ao arrependimento. 400 anos depois de silêncio profético, e João Batista chega com força total e diz: arrependei-vos. E diz aos religiosos da época, raça de víboras, quem vos ensinou a se esconder da ira futura? Quando ele diz raça de víboras, ele está dizendo: vocês estão envenenados, cheio de veneno. Arrependei-vos. E a mensagem para a nossa geração não é diferente. É a mesma mensagem. É se voltar de verdade para Deus. É honrar ao Senhor. Eu honro os que me honram. Será que muitos têm honrado o Senhor? Honrado na sua casa, honrado no seu trabalho, honrado, sua família tem honrado ao Senhor?
Será que muitos não têm caminhado em dois caminhos, em dois pensamentos, cocheado? Se volte para Deus. Muitos vão passar e vão sair muito melhores porque está entendendo o que Deus está trabalhando nesse momento. É um tempo de retorno. Pode prestar atenção, não é à toa que Deus parou tudo. Nós precisamos entender que é tempo de buscar a Deus. E quando você busca a Deus, a graça, a unção, o favor do Senhor será derramado sobre a sua vida. E quando você tem um favor de Deus, você tem um favor dos homens. Deus vai te dar direção. Deus vai te dar sabedoria. Se volte para Ele. De todo o coração. Não é de boca não, é o coração. Faça seu coração se voltar para Deus de verdade. Prioriza Ele. Tudo deve ser feito com ordem e decência. Tenha ordem para servir ao Senhor. Tenha compromisso de verdade, porque se você não estabelecer compromisso de verdade com Deus, como é que Deus vai ter compromisso de verdade com você? Que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Que o Espírito Santo fale de forma revelada com cada um. E que você entenda o que Deus está falando com você. Ah, mas o fulano, não, Deus, você nem sabe se Deus tem o mesmo propósito com o fulano que tem com você. Não olha para fulano nem para cicrano, não. Porque talvez o que Deus tem com você não tem com outro. O que Deus tem com você é maior. Bispo, nós estamos vivendo tempos difíceis. José viveu. Elias viveu em tempos difíceis. Daniel viveu em tempos difíceis. Zacarias, João Batista viveram em tempos difíceis. Ana foi até os 84 anos em tempos difíceis e estava todo dia no templo honrando, adorando e profetizando. O Espírito Santo na vida dela. O que essas pessoas tiveram diferente? Uma vida separada e consagrada. Seja um José dos dias de hoje. Seja um Daniel dos dias de hoje. Um Sadraque, um Mesaque, um Abednego dos dias de hoje. Seja uma Ana, uma Isabel, um Simeão, um Zacarias, dos dias de hoje. Seja um Malaquias, dos dias de hoje. Coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Coloca a sua família em ordem, seu casamento em ordem. Coloca os seus negócios em ordem. Suas amizades. Coloca a sua vida em ordem. Deus está chamando a isso. A mudanças, ajustes, consertos, acertos. Deus está chamando ao arrependimento, à conversão verdadeira, não à adesão. Deus não quer pessoas que estejam aderindo, mas Deus quer convertidos. Seja um convertido de verdade. A luz que brilha em meio às trevas. E que todos possam ver essa luz brilhando. Porque também todos verão
aonde essa luz brilha, a honra, a glória do Senhor também, o favor do Senhor. Deus não manda uma palavra como essa para nós à toa. Deus está nos chamando. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de colocar a vida em ordem. E Deus está nos dando tempo para isso. Vamos colocar. Repara o altar. Repara o altar do Senhor. É levantar um altar novo. No tempo de Elias, o altar estava em ruínas, estava derrubado. Já não se oferecia mais os seus sacrifícios no altar do Senhor. E o povo cocheando para lá e para cá em dois caminhos, em dois pensamentos. Não, só caminho, só há um caminho para nós. Peça ao Espírito Santo que te ajude, que te dê entendimento, revelação, discernimento, e que você coloque a sua casa em ordem, sua vida, seu casamento, sua família, seus filhos, que você consiga ajustar tudo. Tire momentos com a sua família, arma a tenda. Não precisa fazer isso no literal, de armar a tenda. Mas tenha momentos e diga, converse com a sua família. Lembre dos feitos do Senhor. O que Deus já fez. Lembra do tempo do deserto. Lembra do tempo do deserto. Deus guardou, Deus guiou. E se você está no deserto, faça a mesma coisa. E tenha momentos que você vai separar para falar com a sua família e falar, nós não vamos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Nós vamos nos lembrar desse tempo e como Deus nos conduziu e nos tirou desse tempo de escassez, desse tempo de vergonha, de humilhação, de caos, de miséria. Fala com o Espírito Santo. Essa oração é sua. E diga a Deus, eu quero colocar minha vida no teu altar, Senhor. Eu quero colocar minha vida no teu altar, minha casa no teu altar, meu casamento no teu altar, minha família no teu altar. Não tenha comunhão com o que Deus não tem. Não tenha comunhão com aquilo que Deus não tem comunhão. Que comunhão há as trevas com a luz? Não tenha. Tenha comunhão com aquilo que Deus tem comunhão. E Deus vai te honrar. Se você sente no seu coração, peça perdão a Deus pelo que você tem que pedir. Diga, me perdoa, Senhor. Perdoa as negligências. Me perdoa as precipitações. Perdoe a falta de compromisso, de temor que muitas vezes. Me perdoa, Senhor, porque eu preciso do Senhor. Ah, como eu preciso do Senhor. Ah, como eu preciso do Senhor, meu Deus. Peço ao Espírito Santo que te ajude a amar o Senhor de todo o teu coração. Diga a Ele, me ajuda, Espírito Santo, me ensina a amar o meu Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Me ajuda. Eu quero amá-lo, eu quero honrá-lo. Diga ao Espírito Santo, me ajuda a honrar o meu Senhor. Lembre-se que os que me honram, eu honrarei. E se você honra o Senhor, você será honrado por Ele. Extremamente honrado por Ele.
Ajude-nos, ó Espírito Santo. Ensina-nos a amar de todo o nosso coração, a andar no temor do Senhor. Ajude-nos a colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem. Ajude-nos a ensinar os nossos filhos, Senhor, a te amar de todo o coração, a temer ao Senhor. Que nós sejamos uma espécie de José no Egito, uma espécie de Daniel na Babilônia, de Neemias na Pérsia, de Esther. Que nós sejamos uma espécie de João Batista, de Isabel, de Ana, no governo romano. Que nós sejamos, Senhor, homens cheios do Espírito Santo, que caminham no temor do Senhor, na reverência do Senhor. Que verdadeiramente, meu Deus, sejamos convertidos, nascidos de novo, homens e mulheres andando em novidade de vida, luz em meio às trevas. Ajude-nos, ó Espírito Santo. Ensina a cada um a amar o Senhor. De verdade. Nós sabemos que não podemos amar o Senhor de boca. Não é simplesmente de palavras. Nós sabemos que o Senhor quer homens e mulheres que verdadeiramente o adora de coração e com obras. Abençoe, Espírito Santo. Ajude-nos a reparar o altar do Senhor. Ajude-nos. Se o altar está em ruínas, se não é mais oferecido sacrifícios ao Senhor no altar do nosso coração, ajude-nos a reparar o altar, Senhor, e possamos construir um altar santo para o Senhor. Fala, Espírito Santo, fala intimamente, fala profundamente, e dê forças a cada um para fazer aquilo que precisa ser feito. É o que nós queremos, Senhor. Um adorador, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, com toda intensidade, te glorificar. Diga, Espírito Santo, eu não quero viver um evangelho de adesão. Eu quero ser um convertido de verdade, um nascido de novo. Diga, Espírito Santo, me ensina a amar o Senhor de todo o meu coração. Me ajuda a colocar o meu altar em ordem, a minha casa, a minha família, tudo que me pertence. Diga, me ajuda a fazer o que o meu Senhor quer que eu faça. Me ajude a honrar o Senhor de todo o meu coração, ser luz em meio às trevas. Espírito Santo, ajude. Faça o que só o Senhor pode fazer. Toma a vida de cada homem, cada mulher. Fala melhor, Senhor. E que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos tomar decisões importantes hoje. Que venhamos tomar decisões definitivas nesse domingo, Senhor. É o que eu peço, meu Deus.
Aleluia. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.